Eu, quando vejo as pessoas pedindo oração, eu sinto profundamente consternado com eles, porque eu sei o que é passar por momentos assim. A vida, na verdade, irmãos, ela é cheia de surpresas. Muitas vezes nós nem imaginamos, ou talvez não percebemos, e agimos e tomamos decisões que seguramente vão refletir no futuro. A única esperança que nós devemos ter é que, se nós estivermos debaixo da graça de Deus, ótimo, o resultado final, mesmo apesar das tempestades ou até diríamos das catástrofes que vamos enfrentar, o final é feliz. Quando nossas ações, quando nossas decisões estão sendo tomadas, estamos agindo, mas estamos debaixo da graça de Deus, o resultado lá na frente sempre é bom. Não quer dizer que não vamos enfrentar algumas catástrofes na caminhada, mas o resultado é sempre bom. O segredo para estar garantido é que as nossas tomadas de decisões estejam sempre voltadas, orientadas, regidas e dirigidas por Jesus Cristo. Quando Paulo diz, orienta, recomenda, demonstra que não somos mais nós que vivemos, mais Cristo em nós, é para tornar real e viável um final feliz na vida do crente. Por mais que nós tenhamos uma certa capacidade de ação, uma capacidade de interação com a vida, nunca seremos tão hábeis nas soluções dos problemas quanto Cristo é. Por isso a importância de estarmos debaixo da graça de Cristo. É necessário termos em mente que jamais conseguiremos prever o que nos aguarda no dia de amanhã. Prever nunca é precisar. O meteorologista, ele prevê o tempo, mas ele não pode dar uma precisão. Muitas vezes nós saímos com o guarda-chuva e voltamos com ele fechado. Outra vez desacreditamos deles e voltamos molhado. Prever não é a arte da ciência exata. Portanto, se eu tiver em minha mente que eu não tenho a precisão da minha vida, talvez algumas previsões, eu preciso acreditar que eu preciso estar debaixo da graça de Cristo. Uma vez eu estava me preparando, agora, duas semanas atrás, para ir para a igreja, no culto da manhã, e escutei um barulho, pá, no meu vidro. Normalmente eu já sei o que é. Eu tenho uma janela muito grande e os passarinhos cortam o caminho dentro da minha casa. Eles entram pelo quintal e saem pela varanda. Então eles estão acostumados com aquela rota, né? Só que quando a janela está fechada, acaba a gente tem que socorrê-los, né? Já tiramos de lá João de Barro, Rolinha, Beija-Flor. Aí eu estava me arrumando e escutei a paulada. Pá! Falei, mais um. E fui lá, ele estava assim meio grogue no parapeito assim da varanda. E eu fui pegar, quando ele me viu, ele disparou. Aí mesmo é que ele deu uma cabeçada para tudo quanto é lado. Ele ia num vidro, batia, no outro batia, e eu preocupado com ele, fui lá, abri a porta, fazia sinal com a mão para ele, aí mesmo é que ele dava a cabeçada para tudo quanto é lado. Aí eu aguardei, esperei, depois que ele se bateu de tudo quanto é lado, que ele usou todas as forças e habilidades de voar, não deu resultado, a porta aberta, mas ele não via a porta aberta. Eu dando sinal para ele sair, ele não percebia o sinal. Aí ele parou, pousou na pia, sem força nenhuma, ele deixou eu pegá-lo. Ele não tinha mais força. Aí fiquei com ele na mão, cuidei dele um pouquinho, levei ele lá fora e ele voou. E eu fiquei pensando, como é que pode, né? Com a porta aberta, dando sinal para ele e ele dando com a cabeça na vidraça. Aí eu fiquei pensando, que diferença temos nós quando pensamos que prever as nossas jornadas significa numa precisão. O passarinho acreditou na sua força de voar, acreditou na sua habilidade de voar e quase rachou a cabeça de tanto dar na vidraça. E aí eu comecei a perceber se talvez nós não somos incentivados pelas músicas, né, pelas canções, pelas histórias contadas em nossas igrejas, que nós temos a força para voar, a força para avançar, a força para correr. Esses dias eu estava falando para uma jovem da escola dominical que tem uma música que canta para a criança que ela deveria ser melhorada, né? Se no meu barco Cristo vai. Ninguém lembra dessa época, não? Ah, com certeza, tudo vai muito bem. Não vem não, Silvio, você é dessa época. Não é capaz, nunca é mais velho do que ele não conhece a música. A musiquinha diz que se Cristo está no barco, pode ficar tranquilo que está tudo bem. Aí ele cresce e ele vai cantar que se o mar não abrir,
para ele passar, ele caminha sobre as águas. Então quer dizer, posso voar, posso bater asa, de um jeito ou outro eu vou dar a solução do meu problema. E aí eu comecei a meditar em Atos capítulo 27, abre a sua Bíblia lá, por gentileza. Eu vou pegar só alguns dos versículos, porque o meu objetivo era ensinar para a igreja que eu acredito em tudo isso, mas eu acredito numa outra possibilidade também. E que quem sabe se nós analisarmos esta outra possibilidade com mais clareza, ao invés de ficarmos voando e batendo a cabeça nas vidraças, vamos procurar ver os sinais de Deus indicando a saída certa. A Bíblia diz em Atos capítulo 27, a partir do versículo 9: e passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é o porto de Creta. Preste bem atenção que houve uma orientação, houve um alerta, todavia preferiu-se acreditar não na orientação de um homem de Deus, mas de um especialista, que olha para o lado do vento da África e do couro invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euraquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa da Sirte. Amainados as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugimos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como de fato me foi dito. Irmãos, quando eu olho essa história vivida pelo apóstolo Paulo em sua viagem para a Itália, Paulo, pelo visto, o apóstolo foi parar no chamado barco da morte, um barco ameaçado de naufrágio. Eu até me lembrei imediatamente de Jonas, quando falou de uma ameaça de naufrágio. No caso de Paulo houve, né? Não por rebeldia dele, como no caso de Jonas. Mas eu comecei a me perguntar: como é que Paulo foi parar nesse barco? Porque uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que nada na nossa vida acontece por um acaso. Por isso eu disse no início que a vida é cheia de surpresas. E as nossas ações, nossas atitudes, elas estão plantando uma colheita lá na frente. Se boa ou ruim, nós vamos descobrir. Por isso o mais importante é levarmos uma vida inteira devotada ao Senhor, porque as nossas ações serão regidas e coordenadas por Ele. Na verdade, tudo começa em Jerusalém, no capítulo 21 do livro de Atos. Se você quiser abrir lá, quando Paulo estava no templo cumprindo um voto de 7 dias, com 4 irmãos voluntários. Esse voto incluía raspagem da cabeça, abstenção de alimentos impuros, e em outras palavras, ele estava cumprindo alguns dos ritos judaicos,
para provar que ele, Paulo, não estava ensinando os judeus a se apostatarem das leis de Moisés. Só que, perto de findar o jejum, aconteceu o inesperado. Capítulo 21, olha o que diz o versículo 27. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram-se todo o povo e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei. E contra este lugar, e demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo havia introduzido no templo. Alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo, que pegando Paulo e arrastando para fora do templo, logo as portas se fecharam e procuravam matá-lo. Mas nesse interim chegou o tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno, os soldados cessaram de ferir Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. O que nós vemos aqui, irmãos, é que Paulo é preso e encarcerado. Ele estava no templo jejuando, buscando ao Senhor. Ele tinha um objetivo: mostrar que o que ele pregava não era uma supressão às leis de Moisés. Ele não era anti-judaísmo, ele apenas era um pregador do Evangelho de Jesus. E para isso ele ia fazer exatamente o que o judeu naturalmente fazia. Mas não deu tempo. Quando estava completando os 7 dias de jejum dele, homens viram, interpretaram de outra forma por terem visto por outras pessoas, o acusaram levianamente e o arrastaram para fora do templo e começaram a espancá-lo. E se o centurião não chega, ele teria sido morto. Então nós vamos começar a analisar de outra forma. Paulo não foi preso, Paulo foi libertado de um linchamento. Se o centurião romano não vem naquele momento em que Paulo é arrastado para fora, ele teria sido linchado em praça pública. As atitudes de Paulo ao longo da sua caminhada geraram toda essa confusão em Atos 21. Não há dúvida que ele não premeditou, mas as suas ações, com quem ele andou, com quem ele foi visto, o que ele falava, gerou essa confusão. Mas ele estava debaixo da graça de Deus. As catástrofes estavam a caminho, mas a solução de Deus estaria lá na frente. Eu e você devemos nos preocupar seriamente, não só com o que falamos, com quem falamos, com quem andamos, o que fazemos, mas se durante toda esta nossa jornada nós estamos debaixo da graça de Deus. Porque o que está tramado, planejado, nós não podemos discernir. Mas uma coisa é certa: se eu estou em paz com Deus e com os meus irmãos, eu posso até ser ofendido, agredido e ser confundido e ser até arrastado por uma multidão de engano. Mas aqueles que confiam no Senhor, no final de tudo, serão como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. No capítulo 22, Paulo, percebendo que havia um engano aí, um equívoco, ele pede para se defender. O comandante que o prendia deu liberdade para ele se defender, ficou pior a defesa. Pediram para arrancá-lo da face da terra, queriam matá-lo definitivamente. Paulo então é levado para uma chamada fortaleza, uma espécie de presídio federal, daquele que ninguém entra e ninguém sai sem a ação do comando direto daquele presídio. O comandante mandou imediatamente usar um método de tortura para descobrir qual era a verdade. Os homens acusavam Paulo, Paulo se defendia, aí surgia a velha primícia do direito: um acusador tem a sua verdade, um acusado tem a sua, mas a história tem a sua verdade. Portanto, um episódio tem sempre 3 lados: o de quem acusa, o de quem é acusado, e a verdade. O comandante, sem saber quem era, de quem era a verdade, disse: bom, pegue Paulo, leve ele lá para cima, dê-lhe uns açoites e ele vai abrir o bico, ele não vai aguentar. Só que o comandante não esperava que em Atos capítulo 22, quando Paulo estivesse sendo preparado para ser açoitado, ele pergunta: é lícito açoitar um cidadão romano? Por quê? Porque eu sou romano. Aí aquilo já mexe um pouquinho
mas com o sistema romano, o comandante é avisado, avisa-se o tribuno, avisa-se, portanto, as autoridades que vão chegar até ele. Paulo, vem cá, que história é essa de cidadão romano? Eu paguei uma grana violenta para esse título. Ele disse, eu tenho por direito de nascimento. Ou seja, fica mais do que evidente que ao ser absorvido dos açoites e sendo guardado naquela prisão, que o Senhor estava comandando a vida daquele homem. Mas como é que eu posso imaginar que Deus está comigo se eu estou sendo preso injustamente, se eu estou sendo caluniado, se eu estou sendo maltratado? Porque dizem que quem serve ao Senhor é abençoado, o problema não me segue, o problema não me persegue, as tribulações nunca o seguem. E Paulo mostra uma contramão dessas mensagens contemporâneas, triunfalistas e que derrubam a nossa fé e nos faz viver como um pássaro desgovernado, preso dentro de uma casa, achando que eu tenho poder para lidar com as situações. O que Paulo nos ensina nesse episódio aqui, que vai desembocar no navio do naufrágio, no navio da morte, é que não há nenhuma chance de nós termos um final feliz se não for com a regência de Jesus Cristo em nossa vida. Eu nunca vou adquirir força nem capacidade para lidar com absolutamente nada. Não foi açoitado, o governador, ele houve-se uma tramóia para matar Paulo, ele é levado para ser inquirido no Sinédrio, não chega a conclusão nenhuma, ele solicita-se que leve ele a segunda vez, e alguém informa o comandante da segunda vez, não é inquisição nenhuma, querem planejar, querem matá-lo. Paulo fica aproximadamente 2 anos e alguns dias e meses preso, quando é encaminhado a Félix, governador da província romana. Ou seja, a vida do homem se torna um tumulto. Agora olha em Atos capítulo 23, versículo 11. Antes de Paulo ser levado para Félix, um mensageiro aparece para Paulo e diz para ele no versículo 11: na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem o quê? Tem o quê? No meu desânimo. Alguém tem outra versão? Bom ânimo, coragem. Poxa vida, Paulo, tem de bom ânimo. Por quê? Porque você testificou de mim de uma forma extraordinária em Jerusalém. Você foi um pregador exímio. Você usou de uma autoridade, de uma graça tão grande, que me importa que você faça o mesmo em Roma. Ou seja, não se preocupe não, Paulo. Quem te arrastou para fora do templo foram os homens que estavam preparando sua viagem para Roma. Deus queria Paulo pregando em Roma. Ele só não disse para Paulo que meios ele usaria e tomaria para enviá-lo para lá. Talvez alguém diria no percurso inicial da viagem de Paulo: poxa vida, o diabo passou a rasteira em Paulo. Talvez alguém diria: coitado de Paulo, temos que orar por ele. Ele fez alguma coisa, ele pegou. Para um homem que estava dentro do templo, jejuando, de repente é arrastado para fora, apanha e fica preso e é acusado, caluniado, alguma brecha ele abriu. Porque quando alguma coisa surge assim, os anjos de plantão da igreja sempre têm alguma coisa para dizer. Ou o cara pecou, ou ele abriu uma brecha para o diabo. Na verdade, Deus estava preparando a viagem de Paulo para Roma. Só que Deus tinha alguns critérios que normalmente não são os nossos critérios. Mas ele diz para Paulo: eu quero que você pregue em Roma, que você testifique de mim, assim como você fez em Jerusalém. O que quer dizer que ele precisava agora de uma aula, de um treinamento, de uma preparação para chegar a Roma. Bem, aqui nós começamos a perceber como é que Paulo foi parar naquele navio. Após alguns trancos ocorridos e 2 anos preso, Paulo vai à presença de Festo, sucessor de Festo, no governo da província, e mais uma vez interrogado, e aqui agora Paulo vai comprar a sua passagem para Roma. Capítulo 25, abra sua Bíblia lá. Eu disse para você que as nossas atitudes, as nossas ações, estão plantando de alguma forma algo que nós vamos escolher lá na frente. Se eu estiver debaixo da graça de Deus, ótimo. Mesmo as catástrofes que precederão o resultado será bom. Agora, se eu estiver agindo por conta própria, todo o risco é meu. Capítulo 25. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 9.
Todavia, Festo, querendo comprazer os judeus, respondendo a Paulo, disse: Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo alguns aos judeus, como tu bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, então eu não recuso morrer. Mas se nada há destas coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles, portanto apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César tu irás. Mas o que foi que o Senhor disse para Paulo? Eu quero que você chegue, eu quero que você testifique de mim como você testificou em Jerusalém. Mas o Senhor só avisou isso para ele depois de ele ter sido arrastado do templo, quase ser linchado na rua, do Senhor o livrar pelas mãos de um centurião, que para alguns Paulo estava sendo preso, mas na visão de Deus Paulo estava sendo resguardado da morte dos ferozes judeus, e ainda numa fortaleza que ninguém teria acesso em hipótese alguma, por pior que fosse a trama. É impressionante, irmãos, pelo menos eu analiso assim, como Deus escreve a sua história em nossas vidas sem que nós estejamos percebendo. Se Paulo não tivesse apelado para César, se ele dissesse para Festo: muito bem, faça como o senhor quer, tudo tinha sido diferente. Mas Paulo era um homem que estava debaixo da graça de Cristo, suas ações iam convergir para a vontade de Cristo. Mas ele apelou para César. E portanto, o que ele tinha acabado de fazer quando ele apelou para César? Tirar o bilhete do barco que o levaria até a presença de César. Capítulo 26, versículo 31 e 32. Dá uma olhadinha aí. Nós já estamos quase chegando no barco, no capítulo 27. Olha o capítulo 26, verso 31 e 32, que coisa impressionante. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada que seja digno de morte ou de prisões. Poxa, passou-se tantos anos para concluir que o homem estava preso injustamente. Mas o que acontece, irmãos, é que a palavra de Deus diz que agindo o Senhor, ninguém impedirá. E a gente pensa que só funciona para o lado bom. É que a visão de Deus é diferente da nossa. Era Deus mesmo que não queria que os homens vissem antes. Mas Deus sempre justifica aquele a quem Ele ama. Se nós agirmos na vontade do Senhor, nós nunca vamos estar sozinhos. Agora no versículo 32, e Agripa disse a Festo: bem que você podia soltar este homem, não há acusação nenhuma, o cara está tranquilo, quando ele se defende ele fala bem. Aliás, Félix, que precedeu Festo, manda tirar Paulo da presença dele, porque ele diz: você quase que me converte, é melhor sair daqui. Embora a Bíblia deixa muito claro que Félix era um corrupto sem vergonha, que ele segurou Paulo e chamava ele para ver se Paulo dava um dinheirinho para libertá-lo, mas isso não ia acontecer, porque Paulo estava onde Deus queria que ele estivesse. Só o crente que anda fora da graça de Deus é que não entende a visão de Deus e tenta comprar as alternativas na sua vida. Paulo deixou aquele corrupto na mão. Festo traz Paulo, leva apóstolo, para a palavra do cara é bom, quase se converte com as pregações de Paulo. Vamos soltar esse homem. Aí Festo diz para Agripa no versículo 32: não posso. Ele apelou para César, vou mandá-lo para César. Pronto, agora sua mala estava pronta para entrar no barco. Começou lá no capítulo 21, orando e jejuando. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós nos colocamos na presença de Deus, significa que nós estamos dizendo: Senhor, faça como o Senhor quiser, eu estou pronto. É claro que nem sempre como Deus vai fazer é como nós gostaríamos que fizesse. Na primeira igreja batista de Fall River, nos Estados Unidos, tinha uma frase estampada na frente da igreja que eu nunca esqueci aquela frase. Ela dizia assim: Deus ouve orações, Ele não atende sugestões. Quando nós oramos e nos quebrantamos, dizendo: Senhor, eu quero ser uma bênção para a tua obra, Deus sabe quais são os caminhos pelos quais você tem que ser conduzido. Paulo pregou tão bem em Jerusalém que Deus disse: isso vai dar uma mensagem ótima em Roma. Tá, mas como é que esse cara vai chegar em Roma? Aliás, Deus o queria na presença de César.
Como é que esse cara vai chegar lá? Preocupa não, eu tenho um jeitinho para isso. Quando Deus quer agir, ninguém impede. Deus tinha um jeito, assim, único de levar Paulo para Roma. Aí ele começou, fez os homens arrancados do templo, fez Paulo ser guardado na fortaleza, fez ele discursar para Félix, fez ele discursar para Ágripa, fez ele discursar para Festo. E a conclusão de todo mundo era a seguinte: o que esse cara está fazendo preso? Ele não fez nada. Então vamos soltá-lo, não tem jeito. É como se Festo dissesse assim: eu até tentei dar um jeitinho, sugeri a ele voltar para Jerusalém, mas ele disse para mim que, como ele é romano, está dentro do tribunal romano, ele apelava para César. Então agora o que eu tenho que fazer? Mandá-lo para César. Aí está a resposta de como Paulo foi parar naquele barco. Ele ia para César. A vontade de Deus escrita na nossa história, irmãos, ou seja, tudo que Paulo estava passando e ainda iria passar, era o que Deus queria para a vida dele. Não se tratava de má sorte, de artimanhas de Satanás, mas se tratava da vontade soberana de Deus na vida de um homem. E ele só pôde aproveitar cada momento, cada instante, porque ele não olhava para o diabo, ele via Deus. Ele não via uma ameaça de desgraça, ele via uma ação de um Deus que ele servia. Lembra que no capítulo 27, quando ele se põe de pé no barco e vai falar com os homens, ele diz assim: o Deus a quem eu sirvo e creio. O que é que leva um homem preso há mais de 2 anos injustamente, caluniado, ameaçado de ser linchado, passou pela mão de 2 governadores de província, é sustigado, é humilhado, é preso, algemado, conduzido para um barco naquelas condições, ainda ao final de tudo consegue ficar de pé e dizer assim: eu sirvo Deus e confio nele. E ele falou comigo. Era um homem que vivia debaixo da graça de Deus. Nem a prisão, por isso ele pregou que nem a prisão, nem a espada, nem a morte, nem nada poderia afastá-lo do amor de Deus. Ele conseguiu ver o amor de Deus quando ele foi arrastado do templo. Ele conseguiu ver o amor de Deus quando ele estava sendo linchado em praça pública. Ele viu o amor de Deus quando o centurião chegou para salvá-lo. Ele viu o amor de Deus de ter descendência romana para não apanhar naquela hora. Ele viu o amor de Deus quando ele foi trancado na fortaleza. E ele viu o amor de Deus quando foi inquirido por 2 governadores de província. Ele viu Deus em tudo, a tal ponto de quando o barco em que ele estava, vamos voltar para o barco lá de Paulo. Afinal de contas, a melhor parte é o barco afundando mesmo. Quando ele está dentro do barco, com a sua perspicácia, sua expertise, ele olha para aquilo e diz: esse negócio não vai prestar. Essa viagem é fora de hora. Ele chama o centurião e diz: gente, vamos fazer essa viagem, não, esse negócio não vai dar certo. Mas aí o marinheiro disse que nada. Ficar num porto desse sem boas acomodações, isso aqui não é porto para invernar. Chega o mestre do navio: ó, eu estou com o marinheiro aí. Bom, então essa é a palavra de um prisioneiro, de um marinheiro. Eu, pastor, sempre significa isso. Não sei se Jesus passa por isso aqui, eu acho que não. Mas é duro quando o pastor levanta para dizer alguma coisa, os profissionais da igreja dizem assim: eu acho que o pastor está errado. Mas como a gente está só no barco preso, a gente tem que aguentar. Nós estávamos em construção da igreja, estamos até hoje, né? E no meio da construção apareceu um buraco meio feio na igreja, e eu dei ordem com os pedreiros, contratei umas 2 máquinas e disse assim: aproveita e faz a terraplanagem no terreno, já fica pronto para o tempo novo na manhã. Aí o rapaz me procurou e disse: pastor, mas para segurar esse barranco aqui tem um muro de pedra, cabeças de pedra mesmo, um concreto. Bom, foram gastos 100 sacos de cimento e 8 caminhões truques só de cabeça de pedra. Aí eu falei: então faz o muro. Aquele ali só Josué vai derrubar. E se Deus mandar, porque senão não vai. O bicho é danado. Mas não é esse Josué aqui não. Mas sabe o que acontece? De vez em quando passava um marinheiro por lá, um mestre de navio, e eu chegava no pedreiro e estava assim: pastor, passou um fulano da igreja aqui, você não está gostando desse muro não. Eu disse: por quê? Porque ele disse que está gastando dinheiro desnecessário, tinha que primeiro terminar o prédio.
Mas se eu não fizer um muro, o arranjo vai cair. Também tem razão. Então eu perguntei para o pedreiro, quem é que te paga no final da semana? É o senhor, então eu falo, eu vou mandar. Não tem problema. Aí eu chamei o tesoureiro da igreja, Luiz Carlos, a gente chamei de Lula. Falei, presidente, nós temos que fazer um muro. Ele disse assim para mim, pastor, o pessoal está cheio do muro. Mas eu vou na visão do senhor. O senhor quer fazer um muro, eu estou com o senhor. Mas de vez em quando tinha um que chegava assim, se a gente guardasse esse dinheiro do muro para terminar o prédio. E eu calado. Não podia falar nada, a vontade era enorme de falar. Mas Deus falava no meu coração, a obra não é sua, o muro não é seu. Pague para ver se não está mandando fazer o muro. E eu falei, vou terminar esse muro. Aí concluímos o muro, concretamos, fizemos uma viga em cima. Depois de 5 metros de altura de pedra, levantou mais 2 metros de bloco de concreto. E terminamos o prédio e acabou o dinheiro para pôr os vivos. Aí agora, o barco vai afundar. Faltou 20 mil para pôr as vidraças do prédio. E eu gastei 45 no muro. Pronto, agora o bicho vai pegar. Olha, irmãos, nós vamos ter que fazer uma reunião porque acabou o dinheiro da construção. Aí já sabe, né? Não sabia. Mas na semana que antecedeu a reunião, o vizinho, o pedreiro me chamou e disse, pastor, o vizinho lá no fundo pediu para o senhor dar um pulo lá. Normalmente é problema quando o vizinho chama o pastor. Aí eu fui, pastor, eu queria avisar para o senhor que a prefeitura esteve aqui. Fazendo o quê? Medindo a área nova. Como área nova? O pastor não fechou o muro aqui? Fechei. Pois é, mas isso aqui é rua. Eu pensei, agora afunda mesmo. Eu falei, como assim? Não, isso é uma servidão, isso aqui dá até lá do outro lado. E o fiscal esteve aqui, fotografou, mediu tudo. Mas, nós queremos avisar para o senhor que a população se reuniu aqui. O senhor não estava aqui, nós lhe procuramos na obra, o senhor não estava. E nós avisamos para o fiscal. Ai da prefeitura se derrubar esse muro. Porque foi o melhor benefício que já aconteceu nessa rua, foi o muro que a igreja levantou. Aqui era transporte de tráfego. Haja visto que o senhor, quando foi fazer, tirou placa de Brasília, Curitiba, São Paulo, tanque de motocicleta, capacete. Aqui era a rota do tráfego do morro da penitenciária. Então nós já avisamos para ele, se a prefeitura derrubar o muro, nós vamos lá para a porta da prefeitura, é só para o senhor saber. Aí liguei para o advogado da igreja, doutor André, e falei, André, acho que o bicho pegou. O muro que eu fiz era uma rua. Ih, pastor, vai lá na prefeitura e pede um mapa atualizado. Cheguei lá, o cara perguntou, para que você quer um mapa? Eu não, só para dar uma olhadinha. Na área, a igreja está lá, a gente quer ver como é que ficou. Aí o cara me deu um mapa, eu falei, isso aqui já está oficial, cara. Não, isso aí é o mapa certo. Quando o fiscal foi estremecido pela comunidade, ele fez um desenho, cortou a rua e escreveu que a servidão não tinha utilidade pública nem social para seguir até a rua principal. Então que a rua acabava ali e que a área em uso, como já estava de posse da igreja, passava a ser da igreja. E a igreja ganhou 150 metros quadrados na Trindade. Quase 200 mil reais de área. Aí eu fiz as contas. Eu gastei 45, ganhei 200, fica 20 para pôr o vidro, agora eu vou para a reunião. Agora eu quero a reunião. Pus tudo em PowerPoint, coloquei a planta. Irmão, nós vamos resolver o negócio aqui do muro e do prédio. Mas primeiro eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Aí contei todo o relato. E os irmãos, o que os irmãos acham? Não, foi uma bênção. É uma maravilha quando a gente anda na direção do Senhor. Mas Deus me livre se fosse o contrário. Paulo, quando falou para os homens, gente, não vamos seguir viagem. Apareceram os profissionais para dizer, pode seguir que é bom. Quer ver então quando as coisas sugerem que vai dar certo. A Bíblia diz no capítulo 27 que o vento sul bateu brandamente, o que não é normal. O vento sul, quando ele bate, ele vai para arrebentar. Eu sei quando o vento sul está chegando na nossa cidade, com um irmão que tem na nossa igreja. Que ele é manezinho, nascido lá. Você tem que ouvir para conversar com ele, tem que falar devagar, porque ele precisa você. Mas quando ele diz assim para mim, pastor, não vou à igreja, já está doendo tudo. Por quê? É o vento sul.
Mas rapaz, eu estou suando. Mas pode esperar, até que você fica frio. É inevitável. Se dói a junta dele, o vento sul chega. E quando o vento sul chega, ninguém vai para o mar, ninguém vai para a pesca, ninguém faz nada. Ele levanta ondas de 3 metros de praias, tranquilo de problema. Mas o vento sul bateu grandamente no barco, os caras pensaram, beleza. Mas diz a Bíblia que eles avançaram um pouquinho, e aí veio a turbulência, veio a tormenta. Mas Paulo avisou, Paulo explicou, mas os profissionais estavam lá. O que Paulo fez? Se calou. A não ser jejuado dentro do barco, os outros ficaram 14 dias sem comer, estressados, nervosos. E agora o barco ia se desintegrar no mar, ia a pique, ia afundar. Queriam matar os prisioneiros para que não fugissem a nada. Só não mataram porque o centurião queria preservar a vida de Paulo, para preservar a vida e preservar de todo mundo. Mas o enviado do Senhor disse: Paulo, eu entreguei esses homens nas tuas mãos. Por isso Paulo disse: o Deus que eu sirvo me garantiu que nenhum de vocês vão perecer. Fique tranquilo, mas vão perder tudo. Quando nós agimos fora da vontade de Deus, Deus até pode nos preservar no final, mas as perdas ao longo da jornada é inevitável. Agora, e Paulo? O que ele estava fazendo dentro daquele barco? O que Deus quer que você faça, aonde Deus quer que você esteja. Deus não nos chamou para navegarmos em mares suaves. Se Paulo não estivesse lá, todos teriam morrido. Se Paulo não estivesse naquele barco, teria sido uma desgraça incontável. Mas porque Paulo estava lá, se perdeu todo o material, mas o humano foi resguardado pelo Senhor. O que Deus quer de nós, irmãos, é que não vivemos no sonho, na ilusão dos mares calmos, mas que tenhamos a fé, a coragem e a intrepidez para navegar nos mares turbulentos. Eu disse para a menina da igreja: essa musiquinha que diz no meu barco vai tudo bem, para Paulo não serviu, o barco dele afundou. Tem muito barco afundando aí, tem muito crente no meio do mar turbulento, tem muito crente dentro de barco naufragando, e tem os plantonistas carnais dizendo: ora, meu irmão, Deus vai te livrar disso. Quem é que te disse que Deus não te quer nesse mar? Quem é que te falou que Deus não quer você lá, para que você seja um testemunho vivo, quando do lado de lá, passado as turbulências, alguém se levantar e dizer: só estou aqui porque fulano, beltrano, ciclano estava do meu lado e segurou nas minhas mãos? A igreja do Senhor Jesus foi chamada para estar no meio da turbulência, no meio dos vendavais. Paulo agora fica de pé de novo. O camarada falou a primeira vez, ninguém quis ouvir. Talvez ele poderia fazer como muitos de nós, né? Eu avisei, ele quiser ouvir, agora que se dá. Eu sei que Deus vai me guardar, quem não sabe nadar que se afoga. Não. Ele podia ter ficado de pé e esmagado o emocional dos caras. Mas não. Deus disse: me interessa que você esteja aqui. Ele se pôs de pé como o homem que traria a palavra de Deus. Quem é que pode dizer para um barco em pleno naufrágio: tem de bom ânimo? Quem está debaixo da graça de Deus. Quem é que pode ficar de pé no meio de um barco aonde o mar está ameaçando engoli-lo? Alguém que ouviu a voz de Deus, alguém que confia em Deus, alguém que crê em Deus, que ouve Deus dizendo: tem bom ânimo, eu estou contigo nesse barco aí. Sabe por que Deus nos pôs nesse mundo? Para darmos as mãos para os aflitos e necessitados, que não têm a esperança que temos nos barcos que estão navegando em mares turbulentos. Paulo fica de pé e diz: gente, bom seria se tivessem me ouvido, mas vocês não me ouviram. Teríamos poupado todo o prejuízo, mas tudo bem, animem-se. Olha a palavra de Paulo: animem-se. Como é que alguém pode para eu ficar animado no meio do naufrágio? Você já passou por uma ameaça dessa? Eu tomei trauma de águas profundas por causa de uma ameaça de naufrágio. Eu passei 3 dias e 2 noites dentro de um navio. Eu não sei se eu já disse isso para os irmãos, mas um filósofo mineiro, ele me ensinou uma filosofia, uma regra fundamental para a vida: galinha que acompanha pato morre afogado. Um filósofo mineiro.
Ele disse para mim porque eu estava sofrendo nos Estados Unidos, porque fui no conselho de um camarada. Ele disse: está vendo o que é isso aí, pastor? Lá em Minas a gente diz: galinha que acompanha pato morre afogado, não sabe nadar. E eu entrei numa dessa. Me chamaram para um trabalho missionário, saiu daqui de Brasília, foi para Belém, de Belém foi para Macapá, desceu para Porto Alegre, Rio Grande do Sul e voltou para Brasília. Aí tranquilo, uma obra missionária grande, né? Sustentada por dólar de alemães, só não sabia que o alemão era louco. Ele queria fazer tudo que os nativos faziam. De barco ele não queria camarote, ele queria de rede. Falei: que é isso, cara? Vamos buscar uma. Não, quero aprender com os nativos. Só que ele não vivia como nativo. Os nativos levavam panela de farofa, a gente passou 2 dias sem comer. Foi terrível. Agora, sabe qual foi o pior? Na segunda noite, a gente não via um palmo para fora do barco. As águas se levantaram com muita força, uma chuva muito forte, e os passageiros foram tudo para um lado só do barco. E o comandante, desesperado, começa a gritar no microfone: gente se esparrame no barco, o barco vai virar. Eu pensei: vamos ver onde isso vai dar. Não ia dar lugar nenhum, ninguém enxergava nada. Eu fiquei traumatizado. Eu não gosto de entrar em navios assim mais. Eu fiquei apavorado. Agora imagina esses homens. A ameaça era certa. Paulo diz que a esperança de salvação acabou. Mas quando a esperança da salvação acabou, entrou em cena um homem chamado por Deus, preparado por Deus, para dizer àqueles homens: tende bom ânimo. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu só tenho uma palavra para dizer para você: tende bom ânimo. O mar pode estar bravio. Eu nem duvido ou duvidaria que o seu barco estivesse ou já esteja a ponto de naufragar, porque não vai ser pecado se o seu barco afundar. O de Paulo afundou, mas Deus o segurou em suas mãos e o preservou até o último instante. Deus não está preocupado com o seu barco, Deus está preocupado com você. O importante para Deus não é o que está ao seu lado, é a sua essência. Pode ser que até aqui você já perdeu muito, talvez perdeu tudo, mas o Senhor a quem você serve e confia é o Deus que te poupou do naufrágio, te guardou da morte e está pronto para te abençoar. Então somente tem de bom ânimo. Não faça da sua vida passada de destruição, de maldições, as estatísticas da sua vida futura. O que conta para Deus é quem você é e quem você está disposto a ser. Porque Deus diz para nós em alto e bom som: igreja, tem de bom ânimo. A palavra de Paulo para aqueles homens foi: homens, tem de bom ânimo. Mas como eu posso ter bom ânimo? Deus, o Deus a quem eu sirvo, me visitou e disse que não nos deixará na mão. Agora vocês vão perder tudo porque foram avisados e não quiseram ouvir. Ninguém que está sentado aqui nesta noite é inocente diante de Deus a ponto de dizer: eu não sabia que o que eu vinha fazendo até hoje era errado. Eu não sabia que eu não podia fazer tudo o que eu fiz. Você foi avisado até aqui. Sabe qual é a sua sorte? É que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você até pode ter visto o seu barco ser despedaçado. Você pode ter com as próprias mãos ter lançado fora o que você adquiriu ao longo da sua viagem. Mas se você tiver bom ânimo e acreditar nesse Deus e confiar nesta palavra, Ele tornará você um homem ou uma mulher transformados. E aí sim, mesmo vendo o barco afundar, você terá força para construir um barco novo. Então somente tende bom ânimo. O que eu preciso olhar é que as minhas catástrofes e as minhas tempestades não são ação do diabo na minha vida. Eu pertenço a um Deus vivo e verdadeiro que não vai permitir o diabo brincar com a minha vida. Eu preciso viver debaixo da graça de Deus para entender uma só coisa: que tudo aquilo que Deus quer, Ele fará, porque Ele é soberano na minha vida.